Grandes incêndios florestais assolam o Canadá, com imagens impressionantes. A fumaça chegou até Nova York e vai chegar até do outro lado do Atlântico, na Islândia, naquelas latitudes elevadas. Pois é, qual é a relação entre entre esses incêndios no Canadá e aquilo que anos atrás nós fomos massacrados, principalmente no Centro-Oeste? É interessante que a mídia nacional chama os incêndios no Canadá de incêndios florestais. E aqui no Brasil eles chamam de queimadas. Olha que interessante, aqui no Brasil é queimadas, né? Como se toda queimada fosse produzida por algum ser humano. No Canadá há uma combustão, e olha que eles estão ainda na primavera, não chegaram nem ao verão. E há uma combustão espontânea, como acontece em muitas regiões do Brasil, mas no Brasil é chamado de queimadas. Vejamos as imagens impressionantes realmente no Canadá. A quantidade de fumaça, de CO2, de gases do efeito estufa. Se imagina que já se consumiu ali madeira suficiente para mover por um ano 8 milhões de carros, por exemplo, no Canadá, aquele lugar fofo, maravilhoso, ecológico. Aí estou sentindo falta de alguns personagens. Estou sentindo falta, por exemplo, da Gretinha. Cadê a Gretinha? Gretinha devia e tal. Anos atrás, quando teve também incêndios muito violentos na Austrália, ela se pronunciou e tal. Mas é Austrália, no Canadá não. Será que é porque a fundação que banca a Gretinha disse, não, Canadá não mexe com o Canadá. Não mexe com o Canadá. Canadá não é Austrália, hein? Canadá não é Austrália. Né? De fato, boa parte desses incêndios, como acontece na Califórnia. E em breve na Califórnia nós veremos incêndios tão devastadores como esse. Assim como em Portugal, em vários verões. Há uma crítica que se faz àqueles ambientalistas e tal, que no passado, em florestas, assim, reservas naturais, se fazia o que se chamava fogo frio. Numa época mais chuvosa, se colocava ali o material que havia caído ali das árvores e tal, aqueles gravetos, se colocava um fogo, era um fogo controlado, tanto é que o solo já estava úmida, mas você criava um fogo controlado. Isso os ambientalistas proibiram. Então viraram áreas assim como se fosse um santuário. No passado bem distante, antes do uso dos combustíveis fósseis e tal, toda a energia de qualquer vilarejo, qualquer cidadezinha, era produzida na base de lenha e carvão. As pessoas, inclusive, para cozinhar, você tem várias fotos de 200, 300 anos atrás, as pessoas com aqueles feixes de lenha nas costas, porque aquilo era guardado ali para colocar no fogão a lenha. Então as pessoas, elas coletavam aquele material seco que ia caindo das árvores para a produção de energia, para cozinhar, para fazer algum experimento ali, para fazer um cara lá com uma mini metalúrgica, digamos assim, com as ferraduras, enfim, ele precisava de lenha e tal. Nos santuários que foram criados, que são essas florestas, ninguém coleta aquele material. Então existe uma quantidade gigantesca do material combustível que está ali esperando um raio, mesmo um raio em céu azul, que pode acontecer um raio, né, tal, ou
pelos raios do sol convergindo num certo ponto, gera ali um aquecimento e que gera uma combustão espontânea. E aí você tem a devastação, porque você está coberto, aquela floresta, daquele material que não foi retirado durante muitos anos. Então o Canadá está pagando realmente em parte por esse tipo de decisão. Agora, o interessante é que, lendo matérias até do governo canadense, de agências ali canadenses, eles já estão dizendo que, olha, esse tipo de queima não pode ser colocado na conta de aquecimento global, de produção de gases do efeito estufa ou de CO2. Não pode ser colocado, porque é um fator. Tanto, isso é muito interessante. Quando no Brasil você tem todos aqueles ambientalistas, aquelas ONGs, aquele pessoal, aqueles jornalistas, né, pagos porque tem alguns jornalistas que já têm uma pauta, eles são pagos para ter essa pauta, né? Então, se você pagar, eles até publicam a verdade, né, como se diz. Então, é muito interessante, porque no Brasil o problema dos créditos de carbono, da inclusão do Brasil, não. A gente tem uma matriz energética de mais de 60 e tantos por cento, que é uma matriz limpa e tal, né, muito mais, né, acho que é isso, 60, 70%. Mas o problema são as queimadas. O problema no Brasil realmente é o desmatamento e as queimadas. Então vejam o que é a narrativa, né? Colocando o Brasil como aquele patinho feio, a gente está tudo errado, está tudo errado. Temos assim a lei ambiental, acho que a mais restritiva. Em que país do mundo você só pode desmatar 20%? Vocês já foram para a França? Vocês já viram até onde é cultivado cada metro quadrado do lado de um rio, do lado de uma estrada? Mas aqui no Brasil, né, se estivermos falando de Amazônia Legal, é só 20%, e em outras regiões 50%, tal. Então fica aqui. Obrigado para quem assistiu o vídeo até esse momento. Se inscreva aqui no canal Modernidade e Ciência, acione o sininho, reflitam sobre isso. Reflitam sobre isso. Por que a imprensa chama de incêndios florestais o que está acontecendo no Canadá, e no Brasil tudo é queimada? O INPE não mostra queimadas? Vocês já viram o INPE mostrar incêndios florestais? Ele tem um relatório de, ó, isso aqui é incêndios. Não tem. Então reflitam sobre isso.